Então vamos continuar, né, gente? A gente viu antes um pouquinho nos outros vídeos e retomando um pouquinho aqui, a gente viu aqueles casos em que o S é usado ao invés de dois S's ou de C cedilha. Isso a gente viu nos outros vídeos. E agora nós estamos vendo os casos que a gente usa S e não Z. Eu até vou colocar aqui. E não o Z, tá? Então, voltando, a gente já viu os casos que a gente usa S e não usa C cedilha e não usa dois S's. E desde o vídeo anterior, a gente tá vendo casos que a gente usa S, embora ali na palavra tenha o som de Z, mas a gente usa S. Então, para esse vídeo, eu separei mais 3 casos em que a gente usa S e não usa Z, tá? Então, quais são esses 3 casos? A gente usa S e não usa Z nos nomes relacionados a verbos cujos radicais terminem com a letra D, o radical. A gente também usa S e não usa Z, mesmo tendo som de Z, nos sufixos gregos ase, ese, ise e ose. E também a gente usa S e nunca Z nas formas verbais dos verbos por e querer, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. A gente usa S e não Z quando o radical termina em D. Então eu coloquei aqui um exemplo. O verbo aludir. O radical, que é esse aqui, termina em D. Então a gente vai escrever alusão com S, embora tenha o som de Z. Coloquei outro exemplo aqui, decidir. O radical termina em D. Então a gente escreve decisão com S, embora tenha som de Z, né? Decisão tem som de Z, mas a gente escreve com S porque o radical desses dois verbos termina com a letra D. Depois, nesses sufixos gregos, eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, com o sufixo grego ase. Então, a gente tem metástase, né? É um sufixo grego que, embora tenha som de Z, metástase, a gente escreve sempre com S. Por quê? Porque esse radical grego é com S. Então, mesmo tendo som com Z, não tem como escrever com Z. Porque esse radical, não, desculpe, porque esse sufixo grego é com S. Também o ese, tá? Catequese. Esse sufixo grego aqui, catequese, embora tenha som de Z, a gente escreve com S sempre. Depois no sufixo grego ise. Então eu coloquei aqui hemoptise, né? Hemoptise, embora tenha o som de Z, como é um sufixo grego, a gente sempre escreve com S. Hemoptise, se não me engano, era um tratamento, era uma reação, tinha a ver com tuberculose, né? Porque agora eu tô me lembrando do Manuel Bandeira, se não me engano, que passou a vida inteira com tuberculose, então nos poemas dele aparece muito esse termo aqui, hemoptise. Depois com o sufixo ose, embora tenha som de Z, ose, é sempre escrito com S, porque é um sufixo grego. Então, metamorfose.
Aqui eu me lembrei da Metamorfose, o livro, né? Do Kafka, do Franz Kafka, Metamorfose. E nas formas verbais desses dois verbos aqui, do verbo pôr e do verbo querer. Nessas formas verbais, embora o som seja sempre dizer, a gente sempre usa S quando for uma forma verbal que diga respeito a esses dois verbos, pôr e querer. Então eu coloquei uns exemplos aqui. Tá? Exemplos. Exemplos de formas verbais do verbo pôr. Pus, né? Pôs. Então a gente, embora algumas palavras que terminem em us, né? Em os, a gente às vezes escreva com Z, quando for relativo ao verbo pôr, sempre vai ser com S. Compuseram. Então, esse S aqui tem som de Z, mas sempre vai ser escrito com S. Dispuseste. Tem som de Z, mas sempre vai ser escrito com S. Por quê? Porque todos esses aqui, eles são formas verbais do verbo pôr, né? Aqui, compuseram é de compor, dispuseram é de dispor, né? E pôs e pus é do verbo pôr mesmo, tá? O mesmo acontece com o verbo querer. Então, quis é com S, quisera, embora seja o som de Z, é com S, quiseste, embora seja som de Z, é com S. Então, nesses três casos aqui, a gente sempre vai escrever com S e nunca vai escrever com Z. Não com Z, nunca. Então, retomando, nos nomes que venham dos verbos terminados em D, nos sufixos gregos as, ese, is, ose, e nas formas verbais dos verbos pôr e querer, tá? Então, hoje a gente viu mais alguns exemplos do uso do S. Voltando, nas aulas, nos vídeos anteriores ou nas aulas anteriores, a gente viu quando é que a gente usa S e não usa SS e nem C cedilha. Agora, esse é o segundo vídeo das regrinhas de quando é que a gente usa S, mesmo tendo som de Z. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que, embora a melhor regra para a gente dominar a ortografia é ler e ler muito, mesmo assim ainda existem algumas regrinhas como essas que eu tenho aqui mostrado para vocês, que a gente pode ir memorizando com a prática, com a resolução de exercícios e aos pouquinhos ir dominando essas regrinhas que vão fazer muita falta lá no concurso. E às vezes a gente pensa assim, não vou decorar essa regra ou não vou prestar atenção. Mas lembrem o que eu sempre digo para vocês, que vale para os concursos, para o vestibular, para o Enem. Se eu souber determinadas respostas, naquele grupo de 4 ou 5 alternativas, eu às vezes já elimino 2 alternativas, às vezes eu já elimino 3 alternativas, e é muito mais fácil acertar entre 2 alternativas do que entre as 5, né? Estatisticamente é mais fácil acertar ficando em 2 alternativas do que ficando em 5. Claro, muita gente vai dizer, eu sempre fico em 2 alternativas e acabo errando. Sim, isso até pode acontecer,
mas pela estatística é mais fácil acertar entre 2 do que acertar entre 5, tá? Então a gente vai continuar nos próximos vídeos ainda com a ortografia e nós vamos resolver exercícios também, da mesma forma que a gente fez lá nas aulas de fonética, né? Que primeiro a gente viu todo o conteúdo e depois resolveu exercícios, tá? Então quem quiser também aulas de fonética, é só procurar ali no canal, que entre exercício e toda a parte das regras tem muito mais do que 10 aulas de fonética, tá? Deve ter 10, 12, 14, ok? Então por hoje é isso, tá? Na próxima aula a gente segue. Talvez eu fique alguns dias sem postar vídeos, porque eu vou viajar aqui pertinho. Vou para casa de uma das minhas filhas ver um dos meus netos, tá? Mas em seguida que eu volte, eu já sigo postando os vídeos para o nosso grupo seguir estudando, tá? Eu sei que todos vocês estão estudando, porque eu conheço a maioria de vocês. Quem eu não conheço também é muito bem-vindo no canal. Se inscrevam, curtam, né? Coloquem sugestões, tá? Dos próximos conteúdos. O próximo conteúdo, quando a gente terminar a ortografia, provavelmente seja a estrutura das palavras. Provavelmente, a gente ainda está vendo, tá? Por enquanto é isso, então, e obrigada por estarem assistindo, por estarem curtindo, tá? E é isso, então.